Oi pessoal, hoje eu vou mostrar um jogo novo para vocês, que é o jogo das rimas. Embora seja muito simples, é um jogo constituído por 34 cartas com desenhos, fichinhas, né? É um jogo que vai ser muito útil, eu tenho impressão, porque eu, enquanto professora de educação infantil, sempre tive dificuldade de trabalhar com rimas fora dos textos, fora das poesias, das brincadeiras cantadas, fora das músicas. E eu não sabia exatamente a melhor forma de trazer isso para um universo mais próximo das crianças, que seria o trabalho com as palavras, de uma forma lúdica, mas fora desses contextos que eu já tinha apresentado. Esses contextos são ótimos, os textos, as parlendas, as poesias, as brincadeiras cantadas, elas têm que continuar sendo trabalhadas, mas concomitante a elas, fazendo um trabalho mais dirigido, a gente pode pensar num jogo, por exemplo, como esse, que é o jogo das rimas, que são 34 fichinhas com 17 pares de rimas, tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, chapéu e papel, mola e bola. É claro que antes de trabalhar rima com a criança, eu vou explicar para ela que a rima é quando as palavras se parecem, o som final das palavras, na verdade, se parece, né? Diferente da literação, que é o som inicial ou a letra inicial. Aqui, no caso das rimas, é o som final, então pode ser um pouquinho mais difícil para a criança perceber. A literação é muito simples, né? A gente tem como trabalhar com o nome dos amigos e a partir do nome dos amigos, do nome próprio, trabalhar outras palavras que começam com aquele mesmo som inicial. É um pouco mais simples de perceber o que está no início do que está no final. Mas a gente tem um objetivo lá na BNCC, no campo de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação, que é específico sobre a necessidade da criança criar brincadeiras rimadas, né? Por exemplo. Então, a gente tem que trabalhar a questão das rimas, até porque elas são um caminho lúdico muito interessante para se chegar no entendimento do sistema alfabético, né? Um dos caminhos que a gente precisa percorrer aí, tanto que está até lá na BNCC. Então, minha ideia aqui foi tentar facilitar um pouquinho a vida da gente num trabalho mais dirigido com rimas, não esquecendo do importantíssimo trabalho com as parlendas, com as poesias, com as músicas, com as brincadeiras cantadas, tá? Tem materiais ótimos também nesse sentido, aí já tem na nossa literatura aos montes, aliás, né? E aí, depois que a gente faz todo esse trabalho com esses textos, a gente pode trazer para um trabalho um pouco mais dirigido, mais específico, com as palavras, na tentativa de ajudar a criança a criar suas próprias rimas, né? E entender esse universo da rima, que é essa singularidade, essa peculiaridade, essa coincidência entre os sons finais das palavras, tá? Então vamos lá. O que eu fiz aqui para facilitar a vida da gente? Eu vou, na verdade, dar algumas ideias de como se trabalhar. Primeira ideia, não trabalhe com grupo grande inicialmente. No final, você vai poder trabalhar tranquilamente com um grupo grande, com a classe toda. Mas no começo, trabalhe com grupos menores, porque pensa, esse jogo é para conseguir fazer um trabalho mais dirigido a partir das rimas, né? Então, um grupo de 4 crianças, por exemplo, a gente pode pegar 4 pares de rimas, desses 17 pares que nós temos aqui. Eu vou pegar 4 pares de rimas: chapéu, papel, mola, bola, chinelo, martelo e camiseta, luneta. Acho que não tá dando pra ver todos aí, né? Aqui melhorou. Bom, e aí eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar uma dessas cartas de cada dupla para mim, não importa qual nesse momento. E essas outras cartas, as crianças, as 4 crianças da mesinha, escolhem entre si. Cada uma fica com uma carta. E à medida que eu vou mostrando a minha carta, aleatoriamente, eles vão dizer para mim qual deles está, desculpe, com a carta, com o desenho, cujo som final rima com o som final dessa figura que eu estou mostrando. Então, camiseta,
luneta. O que eu preciso fazer antes? Por exemplo, no caso da luneta, que não é um material exatamente conhecido por todas as crianças, né? Especialmente as pequenas com que a gente está trabalhando. Também não necessariamente ela tem que olhar para essa figura e dizer automaticamente papel, ela pode dizer outro tipo de palavra que remeta para ela essa imagem. Então, antes de tudo, a gente tem que recapitular o que tem nas fichas das crianças, tá? O que você pegou? Eu peguei uma folha. Então, isso é papel, tá? Você pegou o papel, o que você pegou? Eu peguei, não sei o que é isso, chama luneta. Isso aqui, quem sabe? É martelo, isso, bola. Ok, as crianças já conhecem as palavras. Aí a gente vai começar a brincadeira mostrando uma das nossas fichas para ela identificar qual delas tem a ficha, para elas identificarem qual delas tem a ficha que corresponde, que rima com o som final dessa figura que eu estou mostrando. E aí, ela conseguindo, ela fica com um parzinho e a gente pode refazer com outros parzinhos até passar por todas as rimas, tá? Ou a gente pode fazer o seguinte também. Quem tem a palavra que rima com camiseta, claro, dá aquela enfatizada, né, no som final para facilitar a percepção da criança. E aí a criança encontrou, falou, luneta, eu tenho, é luneta. E aí, o que vocês acham? Luneta e camiseta combina o som? Termina com o mesmo som? E que mais que termina com esse som de camiseta e luneta? Se a criança não conseguir responder ou responder uma coisa muito aleatória, muito nada a ver, vai acontecer enquanto ele ainda estiver aprendendo, né, o que é exatamente a rima. Você pode, e aí tem uma relação aqui de pelo menos mais uma palavra que rime, que você pode dar uma ideia para a criança, né? E como que você dá essa ideia? Por exemplo, para rimar com camiseta e luneta, eu coloquei aqui chupeta. Eu não preciso falar para a criança chupeta. Chupeta é uma coisa simples, ela sabe o que significa. Então, se eu der uma definição, uma pista, né, já vai ficar mais interessante, um desafio mais interessante. Quer ver? Olha, vocês disseram que camiseta e luneta rima, o som final é parecido. Agora eu quero que vocês descubram uma outra palavrinha que rima com camiseta e luneta. O que é aquilo que o nenê põe na boca para parar de chorar? Chupeta! Então que legal, vamos ver se rima. Camiseta, luneta, chupeta, rimou, tá vendo? É o mesmo som. E aí a gente pode partir até para um trabalho de registro por meio de desenho. Eles vão desenhar os 3 elementos, inclusive o que está faltando aqui, que é a chupeta. Ou posso partir até para um trabalho de escrita espontânea, né? Olha, cada criança vai ficar com o seu parzinho agora, que achou, e vai escrever a palavra, uma outra palavra que rima. Aquela palavra que a gente já conversou no grupo e tal, para facilitar também um pouco a vida da criança, já que ela vai ter o trabalho de fazer escrita espontânea dessa palavra, tá? Então, olha quantas possibilidades a gente pode conseguir trabalhar, né? Quanta variedade de trabalho que a gente tem com meras fichas. Mas a gente tem que trocar ideia para isso, né? Eu mesma não tinha pensado nisso antes, enquanto eu estava em sala de aula. Agora, com mais tempo, eu consegui formular esse joguinho para ajudar vocês aí nessa missão que eu não acho uma missão muito fácil, mas está lá. É uma das nossas missões, né? Fazer a criança alcançar esse objetivo que está lá na BNCC. Bom, então essa é uma ideia, tá? Dá para trabalhar com registro de desenho, com escrita espontânea, sempre buscando o parzinho e mais alguma palavra a partir de um desafio, de uma pista que também rime com esse parzinho aqui. Ajuda a criança a se referenciar, entender um pouquinho mais na questão da rima, tá? E aí vai continuando fazendo, né, com as outras cartinhas, até todas as crianças terem oportunidade de formarem os seus parzinhos. E a proposta da escrita espontânea, do desenho, pode ser para um outro momento, pode ser para o mesmo momento, aí fica a seu critério e por conta do seu conhecimento da fase em que os seus alunos estão, tá? Porque a gente não precisa brincar só na etapa 2, pode brincar na etapa 1, pode brincar até no maternal também.
sempre concomitante com os outros contextos das parlendas, das músicas rimadas, das poesias e das brincadeiras cantadas, tá? Outra ideia para trabalhar, a mesma coisa, só que a gente vai, em vez de tirando de um montinho aqui, a gente vai tirando de uma lata surpresa, por exemplo, né? Mais um elemento lúdico para a criança conseguir brincar e se interessar por esse universo da rima, tá? Aí a ideia das frases que eu tenho aqui, uma frase para cada parzinho de rima, é o seguinte: eu vou pegar as duas cartinhas que rimam. A primeira palavra que aparece na frase, eu vou ficar para mim. Então, no caso de bola e mola, a primeira palavra que aparece na frase que eu coloquei aqui é mola. Então, a mola fica comigo e a bola vai para uma das crianças da mesinha. A segunda frase que eu vou usar é com a rima do mamão e do limão. O mamão é a primeira palavra que aparece na minha frase, fica para mim, e o limão fica para outra criança. Depois eu vou usar a rima da rua e da lua. A rua é a primeira que aparece na frase, fica comigo, a lua fica com uma das crianças da mesinha. E a outra frase que eu vou usar é a da janela e da panela. Tá aqui. A primeira que aparece é a janela, fica comigo. E a segunda é a panela, fica com outra criança do grupinho de 4, da mesinha de 4 que eu tô brincando, tá? Essas frases vão escritas, digitadas nas orientações para vocês também terem e não se perderem. Claro que vocês podem criar outras, né? À vontade, tá? E com o tempo vai precisar mesmo, né? Até para variar um pouco, para continuar interessante para as crianças, tá? Bom, como é que eu brinco com as frases? Depois que eu já brinquei com as palavras, com os textos, aí eu vou para as frases e digo para a criança que o desafio é ela terminar a frase que eu vou começar, mostrando, contando, aliás, falando, né, uma palavra que rime com a palavra que eu vou mostrar. Tem que ser a palavra que tá na mão dela, né, o desenhinho que tá na mão dela. Mas aí elas vão ter que descobrir qual das 4 crianças tem esse desenho que rima com a palavra da frase que eu estou falando naquele momento. Então vamos lá. Tirei a primeira carta aqui, é a janela. Então eu vou falar a frase da janela. A frase da janela é: fiquei olhando para a janela e deixei queimar o que estava na... Quem tiver a panela vai levantar e falar. Vai levantar a carta e falar panela. Vocês viram que as frases, na verdade, elas têm uma indicação não só da rima, mas também do contexto em que aquela palavra aparece, né? Deixei queimar o que estava na bola. Não tem como deixar queimar o que estava na bola, nem no limão, nem na lua. Tem que ser panela, né? E mesmo dentre as outras palavras, a frase sempre vai fazer bastante sentido, vai ter bastante coerência para a criança conseguir, por mais louca que a frase pareça, né, o pedaço que a criança vai ter que completar com a palavra vai fazer bastante sentido, tá? Quer ver um próximo exemplo? Então aqui já formou o parzinho, parabéns, fica você com as 2 fichinhas aí. Agora eu peguei aqui a rua, então eu vou falar a frase que tem a palavra rua, que aqui no caso é: quando saí de noite na rua, e aí eu mostro para enfatizar, olhei para o céu e vi a lua. Não tem como eu olhar para o céu e ver outra coisa dessas aqui que estão na mesa, né? E nem dessas outras aqui também que tem aí no jogo. Então, fica um pouco mais simples para a criança e ajuda nesse trabalho de estabelecer a rima, tá? As palavrinhas que rimam e assim por diante, até as 4 crianças encontrarem a sua rima, terminarem a frase com a palavra que elas têm em mão a partir do acordo, né, da rima com a palavra que eu tô falando na frase, que eu tô mostrando e falando na frase, tá? Então essa é uma outra ideia, já vem prontinho para vocês as frases, mas claro, vocês podem pensar em outras. Outra forma de trabalhar, bem legal, bem interessante, bem lúdica para criança. Depois que você já trabalhou bastante,
né? Ou você pode ir trabalhando aos pouquinhos também, em vez de começar com o grupo todo das 17 rimas, ainda no grupinho de 4 crianças, começa a ensiná-los a brincar com o jogo da memória, né? Com a ideia do jogo da memória, que é o quê? Eu vou pegar uma palavra dos parzinhos, vou pôr num grupo, a outra palavra eu vou pôr no outro grupo. Até essa separação, né, entre as palavras da mesma dupla, a criança pode ser convidada a fazer, tá? É um exercício legal. Então, por exemplo, o que rima com mamão daqui? Ah, é limão. Então tá, então o limão vai para lá, o mamão vem para cá. Daqui o que rima com lua? Ah, é panela. Não, lua e panela não termina com o mesmo som. O que termina com o mesmo som de lua? É rua. Tá bom, então rua vai para lá, a lua vem para cá. E o que rima com panela? Janela. Então a janela vai para lá e a panela vem para cá. E aí eu tenho os dois grupinhos para as crianças brincar de cartas, né? Para as crianças brincarem de jogo da memória. Elas vão ter que pegar um baralho, lógico, né? Para dificultar um pouquinho a vida da criança, tornar um desafio um pouquinho mais interessante, já que foram as próprias crianças que colocaram as cartas aí nos grupinhos. E cada criança vai tirar uma carta de cada grupinho na sua vez para ver se forma o par. O que é o par? Palavras que rimam, né? Então vamos supor, virei aqui, o que você tirou? Panela. O que será que rima com panela? Vai jogando no ar, né? Quem sabe ela lembra que é janela, quem sabe ela joga outra coisa. Mas vamos ver o que você vai tirar daqui. Se o que você tirar daqui rimar com panela, ok. Você forma um parzinho e fica para você o seu ponto. Se não, tem que virar as duas cartas de novo. E aí, o que você tirou? Ah, tirei rua. Rua, mas rua rima com panela? Tem o mesmo som no final? Não. Então vira e na próxima vez você tenta de volta, tá? Então, mesmo só com 4 rimas, 4 parzinhos de rima, você já consegue fazer um jogo competitivo entre 4 crianças para ver quem vai ganhar, né? Quem vai conseguir mais parzinhos, porque alguma hora eles vão errar. Mas se você quiser aumentar o número de cartas aqui, ou aumentar o número de rodadas, olha, depois que terminar esse aqui, a gente vai jogar com mais 2 grupinhos de 4 palavras, de 4 rimas, né? De 4 duplas de rimas. E aí até terminarem todas as cartas, tá? Isso é uma ideia de jogar em forma de jogo da memória. Como a gente tá falando de coisas iguais, né? Que são os sons finais iguais, faz todo sentido, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês inventem outras formas, criem outras formas de trabalhar com o jogo das rimas, que em si é muito simples, mas como já vem com algumas indicações aqui para vocês, eu acho que isso ajuda bastante, além de, claro, já termos aí 17 parzinhos de rimas diferentes entre si prontinhos, né, com desenhos bem bonitinhos, numa cartinha bem caprichadinha, plastificada, como vocês estão vendo aqui pelo brilho, né. Eu acho que já vai dar boas ideias aí para vocês trabalharem de forma mais dirigida com a questão das rimas, sempre lembrando que não dá para esquecer dos textos, das poesias, das parlendas, das brincadeiras cantadas e rimadas, tá? Mas acho que é uma forma da gente brincar um pouco mais dirigida, um pouco mais específica para a percepção das rimas, que concomitante a esses outros textos vão fazer diferença no entendimento da criança, tanto da rima quanto do próprio sistema alfabético. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. É um jogo simples, baratinho. Façam sua encomenda, porque a gente vai ter bastante coisa para trabalhar depois dessa quarentena, né? E as rimas não são as coisas mais fáceis, mas elas estão lá entre os nossos objetivos. Então, aproveite a oportunidade e até a próxima. Muito obrigada.